Olá pessoal, neste quick vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre parametrização dentro do ANSYS Fluent. Antes eu vou explicar um pouco sobre o caso. Aqui nós temos um simples modelo representando uma tubulação com uma válvula que está parametrizada. Então o ângulo dessa válvula ele vai variar a parametrização, porém aqui dentro do Fluent eu preciso selecionar alguns parâmetros de output, ou seja, parâmetros de saída para a minha simulação. Então, neste caso, eu posso criar alguns parâmetros de saída de forma bem prática, vindo primeiro aqui em Report. Então, eu posso selecionar a opção de Report Definitions, vou criar um novo report. Esse report eu quero verificar com ele a variação da pressão, né, do ΔP. No caso do Fluent, eu posso analisar esse parâmetro através da pressão na entrada. Então, vou colocar aqui o nome de Pressure Inlet. Vou selecionar a nossa região de interesse, que no caso é a região de entrada. E aqui que vem a questão da parametrização. Quando eu quero criar uma parametrização dentro do Fluent utilizando o Report, eu posso selecionar a opção de Create Output Parameter. E ele vai criar um parâmetro de saída. Feito isso, posso clicar aqui em OK. Eu posso também vir aqui, por exemplo, em Reports. E em Reports, eu também posso gerar parametrizações. Então, por exemplo, eu poderia gerar aquela mesma parametrização clicando aqui em Surface Integrals. Poderia selecionar aqui, por exemplo, Area Weighted Average, Pressure, Velocity Inlet e clicar aqui para salvar como parâmetro de saída. Eu posso analisar, por exemplo, aqui em Fluxes, a vazão de saída do caso. Então, eu posso, por exemplo, selecionar aqui em Velocity Inlet ou Pressure Outlet, sim, ou as duas, para ter, por exemplo, a diferença de vazão. No caso, eu poderia selecionar aqui e criar um novo parâmetro de saída também. Vou colocar aqui, por exemplo, Mass Imbalance. Dar um OK. Close. Eu posso também trabalhar dentro aqui da condição de contorno de Velocity Inlet, utilizando uma condição de parametrização também. Então, eu poderia selecionar essa condição de contorno, selecionar aqui a opção de Input Parameter, e aqui ele cria direto dentro do menu de Expressions, de Named Expressions, uma opção de se trabalhar aqui, por exemplo, com velocidades distintas. Então, eu posso ir variando essa velocidade aqui. Na verdade, o que ele está criando aqui é uma parametrização dela. Então, eu posso colocar um nome, por exemplo, deixar aqui Parameter e colocar Velocity. A primeira velocidade é essa, 5 metros por segundo. Ele está aqui selecionando a opção de utilizar como input parameter. Então, esse daqui é um parâmetro de entrada, não um parâmetro de saída. Eu poderia aqui, por exemplo, dar um OK, dar um Apply, Close. E agora eu posso, por exemplo, rodar essa simulação só para garantir que aqueles resultados fiquem atualizados. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em inicialização, inicializar o modelo novamente, e vou rodar novamente aqui esse modelo por algumas iterações. Aqui está quase convergindo a nossa pressão. Foi aqui que eu criei um report, certo? Ok, está quase finalizando. Agora sim, ela finalizou. Então, a simulação já convergiu. Tá? Se eu quero avaliar o valor daquele report aqui já, antes de analisar os parâmetros de saída, eu poderia abrir o report e selecionar aqui a opção de Compute. E aí ele calcula o ΔP, que vai aparecer aqui embaixo no nosso console. Deixa eu atualizar novamente. Agora sim. Eu poderia fazer o seguinte aqui, então. Eu posso vir aqui embaixo em Parameters e aqui dentro da guia de Parameters eu posso abrir ela e eu tenho os parâmetros de
entrada e de saída do Fluent. Então, por exemplo, aqui, nesse parâmetro de entrada eu tenho a velocidade, né, que foi um parâmetro que eu coloquei, e aqui eu tenho os parâmetros de saída. Além desses parâmetros, eu tenho também um parâmetro de variação do ângulo da válvula, mas ele é um parâmetro de variação geométrica, e aí eu vou mostrar para vocês onde que ele fica, tá? Ok? Posso fechar. Aqui eu posso entrar em cada um deles de forma distinta, posso localizá-los. E aqui ele tem o parâmetro de entrada e a variação do parâmetro de entrada que eu coloquei, que aqui está como 5 metros por segundo. Legal. Uma outra forma de controlar agora esses parâmetros de saída é através do próprio Workbench. Então eu posso entrar no Workbench, vou abrir ele aqui. E aqui, na aba do Workbench, vejam que eu tenho uma guia de Parameter Set. Então, se eu clicar aqui em Parameter Set, eu tenho, por exemplo, os parâmetros de entrada, como eu disse para vocês, o ângulo da válvula. Eu tenho, por exemplo, o parâmetro de entrada da velocidade, que eu coloquei, e tenho os parâmetros de saída, que serão uma consequência dos resultados da minha simulação. Aqui eu tenho os parâmetros em forma de design points. Eu posso, por exemplo, criar um novo design point. Então, eu poderia, por exemplo, criar um novo aqui embaixo, onde eu vou colocar, por exemplo, o ângulo com 25 graus. Né? Eu posso trocar aqui a velocidade para 4 metros por segundo. E aqui, esses dois parâmetros de saída, eles ficam em abertos, né? Porque eles são uma consequência da nossa simulação. Agora, o que eu poderia fazer aqui neste caso é clicar aqui em cima de um desses parâmetros e poderia selecionar aqui, por exemplo, a opção de Update Selected Design Points. Vou clicar aqui em OK. E aí o Fluent ele vai atualizar, não só o Fluent, mas a geometria será atualizada, porque eu variei o ângulo, depois uma malha será gerada, e aí no Fluent vamos ter um cálculo com esse novo parâmetro de entrada de 4 metros por segundo e os resultados aí em sequência. Ok? Legal, pessoal. Então, este Quick Video tem um objetivo simples de demonstrar para vocês como criar esses parâmetros de saída, que pode ser muito bacana para criar diversas variações do seu design e analisar os resultados de forma mais prática e intuitiva. Ok? O próximo passo, depois de realizar essas parametrizações, seria até realizar uma análise paramétrica ou gerar um processo de otimização com algum algoritmo do próprio Fluent. Ok? Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse tipo de conteúdo, recomendo que vocês vejam o curso básico de simulação fluidodinâmica do Instituto E3S. Lá nós vamos abordar um pouquinho mais a fundo alguns conceitos e vamos explorar mais sobre a fluidodinâmica também aplicada nesse tipo de simulação. Até mais! Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.